Boa noite, pessoal do canal Café e Motivação com Matheus. Tudo bem com vocês? Como é que vocês têm passado? Como é que têm vencido os dias? O importante nas nossas vidas é que nós podemos ter a certeza que por mais que os dias se encontrem cada dia mais turbulentos, cada dia mais difíceis, Deus, o Senhor dos Exércitos, está do nosso lado. E a palavra que eu venho trazer hoje é uma prova disso, que aconteceu na história, que Deus nos relata através da Bíblia Sagrada, lá em 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 48 ao 58, e é uma palavra que vai trazer muita edificação à tua alma. O título da palavra é: Davi encontra-se com o gigante e mata o gigante Golias. E para conversar e refletir acerca desse tema com todos vocês, não podia deixar o meu fiel escudeiro, nosso cafezinho, para estarmos meditando nessa palavra que muito vai trazer força, vigor, vontade de vencer e a cada dia a determinação necessária que precisamos para vencer os percalços que a vida nos oferece e termos a nossa vitória entregues nas nossas mãos pelo nosso Deus. Então vamos lá. Inicialmente eu leio e depois eu venho refletindo nos versículos com vocês para trazer lições valiosíssimas para o seu dia a dia e para que você venha vencer as suas batalhas diárias. Então vamos lá. Davi encontra-se com um gigante e mata-o. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, com a funda lhe a atirou. Feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sob seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi estivesse com espada na mão. Então preste atenção nisso. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim, de Gate até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: De quem é filho este mancebo, Abner? E disse Abner: Vive a tua alma, ó rei, que não sei. Então disse o rei: Pergunta, pois, de quem é filho este mancebo. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: De quem és filho, mancebo? E disse Davi: Filho de teu servo Jessé, belemita. Então a palavra que eu venho trazer é exatamente essa, sobre um personagem que eu sou encantado na Bíblia Sagrada, que era um homem segundo o coração de Deus, ou seja, ele tinha os erros, ele tinha as falhas, ele tinha os problemas dele como ser humano. Ele muitas das vezes deixava a desejar como servo de Deus, sim, porém todas as vezes que ele entrava na presença de Deus, ele entrava com o coração quebrantado, com o coração contrito, com o coração que reconhece as suas falhas e pede de espírito e de alma e em verdade perdão pelos seus pecados. Ou seja, Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus porque as orações que Davi fazia no arrependimento de seus pecados chegavam como incenso suave à presença do nosso mestre. Então, o que aconteceu? O gigante filisteu, ele estava próximo dos arraiais do povo de Israel, e ele sempre afrontando ao povo de Israel, convocando alguém para lutar como se fosse num duelo com ele. E certa vez Davi foi enviado por seu pai para levar aos seus irmãos no arraial, onde eles estavam, vamos dizer, concentrados ali,
naquele campo de concentração, e Davi ouviu o gigante, certo? Falar isso a respeito do povo de Israel, caçoar do povo de Israel, criticar, falar que ninguém tinha coragem de lutar com ele, que ninguém seria capaz de derrotá-lo, e Davi tomou aquela afronta para si, ou seja, Davi falou: eu que vou enfrentar esse gigante filisteu. E Davi, sem condição física, sem condição, sem características de homem de guerra, fisicamente, porque Davi era de baixa estatura, Davi era franzino, era magrinho, então assim, ele não tinha características físicas visíveis de homem de guerra, porém, o Senhor dos Exércitos estava com Davi. Então, por mais que muitas das vezes as pessoas tentem achar, te criticar, falar que você não tem condição de vencer as suas batalhas e as suas situações diárias, acredite, se o Senhor dos Exércitos estiver do seu lado, não vai ter restrição para você. Você vai alcançar os níveis mais altos, você vai chegar aos lugares mais altos, você vai ser reconhecido, você vai ser conhecido, você vai ser chamado, você vai ser convocado para pisar em locais que você nunca imaginou que pisaria sozinho. Por quê? Porque o Senhor dos Exércitos vai exaltar a sua cabeça. Portanto, adore a Deus em espírito e em verdade. Quando estiver no oculto, no escondido, somente você e Deus, faça coisas que agradam o coração de Deus, ou seja, tire tempo de qualidade para orar, para conversar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É isso que Davi fazia, por isso que ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus, sendo um ser humano carnal como nós e tendo as mesmas falhas. Porém, Deus achou graça em Davi. E cada vez a Bíblia diz que Davi ia aumentando e crescendo, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Davi, antes de guerrear com Golias, Saul convocou, viu que ele estava absolutamente disposto, colocou muitas armaduras nele. Davi negou todas porque era muito pesado, não permitia sua mobilidade. Ele passou a mão no alforje, colocou ali uma pedrinha e lançou na direção do gigante. Agora, a Bíblia diz que a pedra que Davi lançou cravou na testa do gigante, é como se perfurasse esse osso. E aí, por esse motivo, o gigante caiu em terra. Davi, que não tinha espada, pegou, na hora que o gigante caiu, Davi subiu sobre o gigante, pegou a espada da bainha do próprio gigante e cortou a cabeça dele. E foi apresentar a Saul, que era o rei na época. Então, eu quero que você entenda isso. Busque ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. A partir do momento que Deus se agrada com os seus afazeres, com os seus atos, com a sua vida, buscando uma intimidade maior com Ele, Ele fará coisas grandiosas por você e você vai ser muito exaltado nessa terra. Que assim como Davi, que era sujeito a todas as tentações, caía também em muitas das tentações pelas quais ele era sujeito, mas que você possa aprender com ele e que você seja a cada dia um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, porque por mais que você tenha falhas, tenha defeitos, você é ser humano, você é carnal, mas que você escolha a cada dia, por mais que tenha todas essas vamos dizer, esses defeitos, essas turbulências na vida, que você escolha buscar a Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Deus vai se agradar da sua atividade e vai te honrar e te colocar em locais grandiosos, acredite, assim como fez com Davi. Por quê? Você sabe por que Deus pode fazer isso por você? Porque o mesmo Deus que estava com Davi conduziu aquela pedra, que foi Deus que conduziu aquela pedra para cravar na cabeça do gigante. Deus pode fazer com você. Por quê? Porque Ele é imutável. Antes da criação do mundo, Ele já era. Ele continua sendo e Ele sempre será. Ele é atemporal, Ele é infinito. E Ele é o Deus que está ouvindo a tua oração, está ouvindo o teu lamento.
está vendo o teu sofrimento e na hora certa Ele vai te honrar grandiosamente. Portanto, o que eu peço de todo o coração, continue firme nos propósitos de Deus, continue honrando a Deus com todos os seus afazeres, continue orando, jejuando, dando um bom testemunho nessa terra e sendo um instrumento de evangelização, porque Deus vai se agradar do seu proceder e vai te honrar grandemente, eu declaro em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, essa foi a palavra de hoje. Espero que vocês estejam amando o conteúdo. Convoco a vocês a estarem também adquirindo o hábito de ler a palavra de Deus para que venhamos ter artifícios para lutar contra as hostes espirituais da maldade a cada dia. Peço que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações, seja instrumento de evangelização, sabe como? Gravando esse vídeo, salvando na galeria do celular e enviando para um amigo que eu tenho certeza que está precisando e sedento de ouvir essa palavra. Fiquem com Deus, tenham uma excelente noite e já já volto com mais vídeos. Tchau, tchau.